impacto aqui, né? Provavelmente uma combinação de vários fatores. Eu acho que o isolamento foi bem mais cedo do que, proporcionalmente, do que foi na Europa, né? Então vamos ver o que vai acontecer agora quando liberar. O medo que a gente tem é que, como a prevalência de anticorpos pelo menos com os insights que a gente tem até agora, é relativamente baixa, não vai ter como é que é, herd immunity, imunidade Rebanho. de rebanho, não vai chegar ainda para o próximo inverno, que é quando vai vir a outra crise, né? Pois é. Esse que é o grande receio. É. Mas eu acho que o que vai acontecer se tiver uma segunda crise vai ser que o pessoal está muito mais preparado e culturalmente está mais aceito todo não tocar a mão, se cuidar, lavar a mão, botar máscara, isolamento. Então, assim, quando chegaram os primeiros casos aqui em janeiro, por ali, ou até um pouco antes, ninguém estava fazendo nada de nada, entendeu? Então, assim, imagina, pega o underground ali de Londres, o Tube ali, se tem um paciente infectado ali dentro, todo mundo vai pegar, né? Por causa daqui é um lugar fechado, sem nenhuma ventilação. E o pessoal tá usando máscara no metrô agora? Um pouco mais. Eu acho que acho que o pessoal para ir no metrô vai ter uma regra um pouco mais pesada para tu entrar no metrô, né? É. Samba. Bom, tu quer dar uma testada aí, Ricardo, para ver como é que tá o teu compartilhamento aí, se a gente tá... Tá. Eu tive problema no passado com esse Teams aqui compartilhando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu Tu tenho clica que. ali no share, ali bem no meio, Isso, vou botar isso aquela aqui. setinha para cima ali. Isso, eu boto aqui. E. Impressionante, foi a mesma coisa que eu tive vez passada. Não Não tá, tá. tá Não... aparecendo. Ah, pode estar aqui embaixo. Peraí. Ele pode estar se ele tiver um cinza claro, a gente tem que habilitar. Ele tem que estar branco. Não, ele tá branco, mas não tô Clica conseguindo nele achar ali, aqui. vamos ver. Peraí. É que a página que eu tô querendo botar não tá aqui, entendeu? É isso que tá falando. PowerPoint. Não tem nada do PowerPoint, ele não reconhece PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Eu não passar para você, não? Eu não peguei isso aqui, ó. Teams. Fazer de novo. Window. Tá no Browse. Mac? Sim, tô no Mac. Tem Microsoft Team, Chapters, aqui tem coisa de Excel. A gente não tá vendo a tua tela. Pois é, não, é que não, eu já tive isso, quando eu fiz um webinar outro dia com Teams, foi a mesma coisa. Tu bota para fazer o sharing e a tela do PowerPoint não tá aqui. É bizarra. Deixa eu ver de novo. Ah, não aparece para compartilhar, né? Não, aparece todas as coisas de Excel. Tem um monte de files de Excel meu que tá aberto. PowerPoint, eu clico aqui, não aparece. É muito. Não foi só a primeira vez que eu vi isso. Tem alguém que está compartilhando aí? Não tem ninguém compartilhando do teu lado, tem? Não. Eu posso tentar aqui, ó, ver se tu tá enxergando aqui, ó. Tá Quando tu vendo aí? Não, eu não tô. Agora tô vendo. Tá vendo Agora, o PowerPoint em branco? o que acontece quando eu tô vendo, mas quando eu quero fazer isso eu não consigo. Não começou ainda. Agora. Tá, agora estamos te vendo aí. Tá, agora deu. Então, Deu. Tá, agora dá para ver. É isso aí. Não, tá rolando aí. Agora tá no mas eu Excel, não tá vejo. Covid. Mas é que eu não vejo vocês também. Esse é o lance bizarro do negócio. Tá, mas nós estamos aqui, não te estressa, não tá todo mundo aqui. Deixa isso Eu acho que aqui. tu pode dar aula com... Tá, agora tu tá tirando das planilhas Excel tudo. Eu tô vendo se eu não consigo abrir aqui pouca planilha do Excel aberta aqui. Pouca coisa.
queria só ver se eu não consigo ver aqui o... Por que não está aparecendo aqui? Ó? Agora vocês estão vendo, é? Agora sim. Tá, Ricardo, vamos... Eu acho que a gente pode começar, são 7h07 já, a gente pretende terminar ali pelas 8, 8h05, tá? Tá. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer aí por ter esse tempo para nós, para compartilhar a tua experiência e teu conhecimento aí sobre a Covid, que é uma coisa que tem preocupado a todo mundo, particularmente a nós, ainda que não tivemos ainda tantos casos aqui. Então, a gente está se preparando para o que vai vir. Então, para apresentar o Ricardo inicialmente, o Ricardo ele é consultor médico, pesquisador do Imperial College de Londres, ele é gaúcho, fez faculdade aqui na PUC, né, Ricardo? Foi na fundação. Na fundação, tá. Tem parentes aqui, inclusive o João Petraco está te assistindo aqui. Ah, é? Tá aqui na sala, tá? E tem vários colegas aqui do hospital e também de fora aqui colegas de Santa Maria, tem também o Marcelo Cantarelli, aqui de São Paulo, que foi presidente da SBHCI, Claro, que a gente Marcelo. convidou, o doutor Maurício Mena Barreto, que é o nosso gerente do hospital. Então, o Ricardo vai nos apresentar a associação, os aspectos, a interação entre o Covid-19 e doença cardiovascular. A gente sabe que os pacientes com doença cardiovascular têm mais risco de apresentações mais graves da Covid. A própria Covid, ela provoca algumas manifestações cardiovasculares. Nós temos questões em relação a medicações cardiovasculares que têm possíveis interações com a Covid, é o caso dos inibidores da enzima conversora da angiotensina, que a evidência atual, ele vai falar, mas a evidência atual sugere que não tem problema, mas isso não é uma coisa que está definida. E, por último, potenciais medicações para tratar a Covid-19, como a hidroxicloroquina, elas têm efeitos adversos cardiovasculares. Então, nós temos vários pontos de interação entre as duas doenças, e para isso, então, o Ricardo vai apresentar uma parte teórica, vai apresentar também protocolos e a experiência que ele teve envolvido com o desenvolvimento disso no Imperial College, vai nos apresentar alguns casos. Eu convidei também o Dr. José Luiz Vieira, que é cardiologista, e o Dr. Christian Slozinski, ambos são cardiologistas do serviço, para discutir, e também o Dr. Sidney Santos Júnior, que é o infectologista que está coordenando, então, o enfrentamento à Covid-19 no nosso hospital. Então, Ricardo, a palavra é tua. Novamente, muito obrigado aí por estar conosco hoje de noite. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer voltar a me comunicar com o pessoal aí de Porto Alegre. E o que a gente conversou, eu e o Alexandre, antes, e o que eu estou pensando fazer agora, como já é tarde para todo mundo, inclusive para mim, ninguém vai querer ficar me ouvindo falar aqui por muito tempo, que eu vou demonstrar um pouco da nossa experiência, vou colocar alguns pontos que foram muito relevantes na época que a gente começou a desenvolver os protocolos daqui. Eu vou tentar rapidamente demonstrar para vocês os protocolos que foram adaptados aqui, principalmente do ponto de vista do cuidado de pacientes com síndrome coronariana aguda, e eu vou mostrar alguns casos, sem entrar em muito detalhe teórico, de casos que foram frequentes ou difíceis de manejar, que geraram muita discussão no nosso serviço aqui, mesmo que sem entrar em muitos detalhes, e eu gostaria que todo mundo desse opinião e a gente pudesse fazer uma coisa relativamente interativa aqui para não ficar muito monótono. Deixa eu só dar uma update para vocês dos dados aqui de Londres. Vocês estão vendo a minha tela aqui, está vendo a minha seta aqui se movendo? Então, né? Sim, estamos vendo. Foi mais ou menos essa época aqui no começo de março, foi no começo de março, que eu me lembro que a gente estava, que na Itália já tinha começado uma crise um pouco mais grave. A gente disse que a gente está aqui 2 semanas atrás da Itália, e eu estava para entrar num avião para ir viajar para Portugal para dar aula lá em cursos de imagem que a gente faz. E no caminho para o aeroporto, o pessoal do curso de organização resolveu cancelar por causa desse medo, do medo da Covid na época, isso no começo de março.
E daí, na volta para o hospital, a gente teve uma reunião com o chefe do meu serviço e ele estava totalmente apavorado do ponto de vista de tentando criar estratégias para nos preparar. E a verdade foi assim, que todo mundo olhava para ele e achava que ele estava paranoico, que ele estava meio louco, mas que exagero, não vai ser nada de tão ruim assim. Então, hoje, quando a gente olha para trás e a gente vê tudo que a gente fez para se preparar para isso, que a gente vê que foi até, em alguns sentidos, foi até a gente fez demais. Vê aquele hospital que foi aberto em Londres, no Excel Center, o Nightingale, que não foi usado na sua capacidade total. Hoje em dia, a gente olha para trás e vê que tudo aquilo foi importante, porque eu acho que o número de mortes teria sido muito maior. Mas quando tu passa agora para ver onde a gente está agora em maio, eu acho que a gente tem uma ideia bem clara que aqui nós passamos da crise principal, do pico da crise. A gente teve algum momento, eu estava conversando com o Alexandre isso offline antes, em que teve uma semana mais ou menos que alguns pacientes ficaram sem leito de UTI, ou teve que se fazer uma escolha entre quem levar para UTI e quem não levar, paciente de enfermaria, mas foi um período, foi poucos dias que aconteceu isso. Fora isso, teve sempre leito de UTI e sempre uma capacidade razoável de atender os pacientes com ventilação não invasiva ou ventilação invasiva. E agora a nossa situação é relativamente tranquila, tem bastante leito de UTI disponível e o número de internações por dia está diminuindo, e o que reflete também o número de mortes por dia no Reino Unido. Mas claro que, obviamente, o número total é alarmante, né? São 35 mil mortes com 250 mil casos confirmados para um país relativamente pequeno. Então, o nosso número aqui de letalidade ou de doença, de morte por população é relativamente alto, por ser uma população relativamente pequena. Mas então, o que a gente observou que foram os fatores principais para levar essa crise, eu diria assim, no nosso serviço de cardiologia, mas que se aplica a cada outro serviço que a gente conversa com colegas de oncologia, de cirurgia geral, de ginecologia, é tudo a mesma coisa, só muda o nome do departamento. Primeiro que os serviços de emergência foram totalmente tomados pelo Covid, principalmente naquelas 2 semanas de crise principal. Não existia nenhuma possibilidade de qualquer outro tipo de doença ser dada atenção razoável pela quantidade de pacientes. E a mesma coisa se aplica ao serviço de ambulância. O serviço de ambulância de Londres aqui é famoso internacionalmente por ser um volume muito grande de ambulâncias e um acesso muito rápido a eles, e eles estavam relativamente tomados por Covid. Então, qualquer outro tipo de queixa que se ligasse para o serviço de ambulância ficava difícil de se lidar. Então, todo mundo estava com muita pressão. Todo o nosso departamento aqui foi transformado para lidar com isso. Então, todos os nossos procedimentos eletivos, todos os exames eletivos, incluindo eco, cintilografia, ressonância, tudo foi cancelado ou postergado por 3 a 4 meses para fazer com que se criasse capacidade de internação para os pacientes com Covid. Então, a nossa maior enfermaria, por exemplo, foi transformada numa enfermaria de Covid, se preparando para a chegada dos pacientes. E a nossa a unidade coronariana real mesmo foi reduzida a 4, 5 leitos durante essa crise. Então, todos os hospitais sofreram disso. Alguns hospitais sofreram mais que outros, principalmente os hospitais com emergência grande. Eu digo relativamente sorte aqui, porque o nosso hospital, o Hammersmith, ele é um centro que tem emergência cardíaca, as ambulâncias vêm direto para nós com infarto, mas a gente não tem uma emergência geral. E os outros 2 hospitais do nosso Trust, aqui o St. Mary's e o Charing Cross, eles têm emergência. Então, hospitais com emergência sofreram muito mais, desde a emergência até as enfermarias, até a unidade de tratamento intensivo. E como eu falei, 99% ou 95% dos procedimentos seletivos foram cancelados. A gente teve alguns critérios que a gente usou para tentar manter algum serviço de pacientes que realmente precisavam, por exemplo, paciente com síncope, marca-passo, ou pacientes com que a gente identificou doença prognóstica, que chama, né, doença de tronco, coronariana, que continuou se fazendo cateterismo e procedimentos, mas a grande maioria foi mantida em tratamento medicamentoso, com a tentativa de marcar os exames para daqui a 3, 4 meses, na expectativa de que tudo estaria muito melhor. Eu vou falar um pouco mais sobre essa parte de recovery um pouco mais no final.
Outro problema que a gente teve, que é uma coisa que a gente já tinha aprendido com a China e com a Itália, é que tem muito caso de miopericardite, né, que apresenta muito parecida com síndrome coronariana aguda. E o que é interessante, que parece ser interessante no COVID, é que não necessariamente é uma miopericardite global, né, como é a típica desses casos. A gente vê muita alteração de eletro-regional nesses pacientes. E eu me lembro de cabeça 3, 4, 5 casos de cateterismo que eu fiz com coronárias normais ou sem oclusão, se apresentando com miopericardite. E nem todos eles viram COVID do ponto de vista de diagnóstico final, que eu acho que é um problema ainda do teste não ter muito falso negativo. E uma coisa que foi muito impressionante aqui, que talvez tenha sido não tão forte aí, e uma coisa que a gente só aprendeu durante o problema, que a gente jamais previu isso, foi que o número real de casos de síndrome coronariana aguda, principalmente de infarto com supra de ST, diminuiu muito, dramaticamente, 60%, às vezes 80% de alguns hospitais. E isso, é claro, é um resultado de essa campanha altamente efetiva de ensinar os pacientes a ficar em casa, não vai para o hospital, não precisa ir no teu médico de família, a não ser que tenha alguma emergência. Isso assustou tanto o paciente do medo de contrair a doença ao vir no hospital, que eles simplesmente não ligavam para a ambulância. Teve casos documentados até na TV de paciente com a ambulância ir na casa do paciente, o paciente se recusar a ir para o hospital com um infarto e morrer 2, 3 horas depois por apresentar muito tarde. E a gente tem casos de choque cardiogênico aumentado e tem casos descritos na Itália de realmente apresentando muito tarde com ruptura de ventrículo e casos de doença valvar causados por isso. Então, essa foi um choque muito grande e a gente teve que, durante isso, se adaptar. E eu sei que no Brasil está se fazendo isso já com aquele Coração em Alerta, que é a campanha de vocês, que foi uma campanha que a gente fez muito forte também de ir na mídia, na TV, BBC, todos os canais que dizer, olha, se vocês acham que estão tendo um infarto, chamem a ambulância, não fiquem em casa, porque o risco de morrer é muito maior do que pegar o vírus. Mas isso foi uma coisa que vai afetar muito a nossa recuperação agora no futuro. E, obviamente, o serviço de angioplastia primária, que é o tratamento padrão ouro para infarto com ST, foi afetado e, em alguns casos, a gente teve que discutir trombólise. Eu vou mostrar um caso para vocês, simplesmente pela falta ou pela dificuldade logística de oferecer angioplastia primária de uma maneira eficiente, com um tempo razoável. E, claro, o problema que a gente disse, que todo mundo já sabe, que esse foi diferente dos outros vírus antes, que mata mais pacientes com doença cardíaca, o que traz uma confusão muito grande para o sistema. E muito importante, que a gente aprendeu desde o começo, e a gente tem aprendido mais e mais com os dados que têm chegado, que é que o time de cardiologia e o time que está vendo o paciente no frontline, ele está muito exposto ao vírus. Então, a gente tem, por exemplo, dados que nenhum dos nossos... no Reino Unido, não existiu nenhum caso de morte de profissional de saúde de unidade de terapia intensiva causado por Covid. E o motivo claro, é difícil de ser certeza, mas parece muito óbvio, que é porque eles se protegem. Então, qualquer paciente que chega na UTI, a staff vai estar protegida. A mesma coisa se aplica à emergência. E o problema da cardiologia é que, como é uma especialidade aguda, teve primeira semana, a gente estava meio que aprendendo, o paciente chegava com bloqueio de chama esquerdo, falta de ar, a gente achava que era um infarto, na verdade era um caso de Covid grave, e relativamente o staff no começo não estava preparado, não estava protegido. Então, o que a gente vai aprender para as próximas ondas ou para as próximas pandemias é realmente, desde o começo, desde cedo, proteger a staff, porque a gente tem a impressão agora que se a staff estiver bem protegida, é muito improvável que ela pegue a doença no ambiente hospitalar, mesmo que lidando com um paciente altamente infectado. E esse slide é meu slide favorito. Esse slide aqui que vocês estão vendo, ele resume tudo o que se sabe de novo sobre tratamento do Covid-19
do ponto de vista de tratamento antiviral, medicamentoso. Isso é a pesquisa que saiu essa semana na Imperial College, ou seja, não existe nada. E existe muita ansiedade de todo mundo querendo saber respostas de anticoagulante, hidroxicloroquina, antirretrovirais. E, infelizmente, por vários motivos, todos os estudos até agora são muito fracos metodologicamente. Tem aquela onda da hidroxicloroquina que a gente não pode entrar aqui por muito tempo. Mas, realmente, evidência forte vindo de estudos randomizados, controlados, é praticamente zero. Então, o que acaba acontecendo? Que hospitais acabam adaptando o protocolo de tratamento de acordo com experiência local ou com rotinas que não são baseadas em evidência. Então, a maioria dos hospitais, para paciente grave, vai dar hidroxicloroquina. Alguns hospitais já pararam de fazer isso agora. Muitos hospitais estão dando anticoagulante. Se tiver qualquer motivo, qualquer suspeita de doença trombótica ou tiver um dedímero aumentado ou alguma evidência laboratorial disso. Mas todo mundo levanta a mão e diz, a gente faz isso, mas a gente não sabe por que a gente está fazendo. Não existe nenhuma, infelizmente, nenhuma evidência que eu possa apresentar aqui mostrando um tratamento ser melhor que o outro do ponto de vista de desfecho maior. Tem aquele trabalho negativo que saiu agora da hidroxicloroquina no British Medical Journal, foi a semana passada, essa semana, um estudo negativo, é um estudo relativamente fraco, pequeno, 150 pacientes, com o tratamento começou relativamente tarde. Então, até estudos que não mostram benefício têm que ser criticados, porque não existe realmente evidência para nada. E a gente pode discutir um pouco mais cada um deles. Então, deixa eu apresentar para vocês uns casos que a gente teve aqui, e eu acho que se eu apresentar cada caso agora a gente discutir, eu acho que vai ser melhor do que eu ficar falando aqui para sempre. Então, esse foi um dos primeiros casos que a gente viu, um paciente que tinha cirurgia de ponte safena, apresentou com um pequeno elevação de ST inferior, a ambulância trouxe ele, chegou já em choque cardiogênico para nós, com um VE muito ruim na eco portátil. No final, a gente já soube que a troponina, já naquela chegada, estava em torno de 100 mil, com um white cell de 30, e a gente realmente levou ele para o cateterismo, não tinha nenhuma alvo para ser tratado, as artérias todas pequenininhas, mas nada focal. E dois dias depois ele morre na UTI. E foi um dos primeiros casos que a gente teve, e ele teve um swab negativo. Ou seja, um swab só, nasofaríngeo, não veio PCR do vírus. Qual o diagnóstico desse paciente? A nossa impressão é que aquilo não foi um infarto, porque teve uma discrepância muito grande da apresentação dele com a quantidade de elevação de ST e o VE estava muito ruim, mas ao mesmo tempo ele teve elevação de segmento ST e troponina aumentou. Pragmaticamente, os médicos da UTI e o coroner, que a gente chama aqui, que é quem decide a causa da morte, chamaram de infarto, cardiogenic shock causado por infarto, porque ele não teve um COVID positivo. Mas a impressão clínica a gente tem é que esse paciente teve COVID, que foi subnotificado. Então, a gente viu muito isso no começo. Isso é um grande defeito dos pacientes do teste de PCR, paciente que morre muito rápido, que faz um teste ou dois testes. A gente teve casos da nossa staff aqui de clássicos de COVID, com tomografia alterada clássica de COVID, com 2 ou 3 swabs negativos. Então, o problema dos falsos negativos do PCR é um problema muito grande, porque a gente acaba subnotificando, a gente acha, a quantidade de infecção nesse tipo de paciente. E esse outro caso, que é um caso que gerou muita discussão aqui também, no meio da noite, eu estava de plantão, eu queria ver a opinião de vocês. Era um paciente de 60 anos, hipertenso, diabético. Fora isso, um paciente relativamente saudável, não tinha nenhuma comorbidade grande. Ele chegou a ficar internado na UTI por uns dias e ele foi, porque ele melhorou um pouco, ele foi colocado numa unidade de CPAP, de ventilação não invasiva. E às 5 da manhã, ele desenvolve um infarto inferior clássico, dor no peito, elevação de ST. E a situação dele é a seguinte, ele estava num hospital que tem serviço de angioplastia durante o dia, mas não tem serviço de primária durante a noite. E ele normalmente seria transferido para o nosso hospital, e eu estava de plantão, para fazer angioplastia primária. E ele ainda continuava muito hipoxêmico, estava sempre assim para ser reintubado, e essa é a situação dele.
Que vocês acham? O risco desse paciente ser transportado para nós é extremamente alto. Com o serviço de ambulância tá somente carregado e normalmente a gente esperar que a ambulância demorasse uma meia hora, 40 minutos, não existia nenhuma possibilidade desse paciente chegar no nosso laboratório de hemodinâmica em menos de 2 horas. Outra coisa que a gente aprendeu muito rápido, ele tem que ser entubado antes de vir para o laboratório. Ele tem que entrar no cath lab da gente com o que a gente chama de sistema fechado de ventilação. Ele não pode entrar com um sistema não invasivo, expelindo aerossóis para todo mundo. Então, a UTI teria que ser chamada, ele teria que ter sido entubado, a ambulância seria chamada e ele chegaria para nós, eu diria que estimaria em torno de 2, 3 horas depois. O que vocês acham de trombólise? Vocês têm usado aí, não para o Covid, mas acham que a trombólise não é uma realidade também no Brasil nos últimos 8 a 10 anos, Alexandre? Eu realmente... Esse ponto aí que... o pessoal está me ouvindo? Alô? Sim, estamos te ouvindo. Vai, toca a bala. Beleza. Esse ponto da trombólise e da angioplastia primária realmente é uma coisa que a gente tem discutido aqui e realmente tem gerado controvérsia. Eu acho bem importante que tu tenha tocado nisso. Queria ver a primeira opinião do Christian, que é um dos debatedores. O que tu acha, Christian, desse caso, e considerando a situação que o Ricardo está colocando, esse tempo de demora e esses outros fatores, qual seria a tua conduta? Pois desculpa, tem laboratório de hemodinâmica no hospital ou teria que ser transferido, então, porque era um paciente com Covid já? Exato, não, ele não tem laboratório de hemodinâmica disponível no hospital naquela hora. O laboratório até poderia ter sido aberto, mas não seria a rotina. A rotina seria transferir para o nosso hospital. E outra coisa, só para dar um ar dramático, né, maior, mesmo o ventilador do laboratório de hemodinâmica que está disponível, se precisar, tinha sido emprestado para a UTI para ser usado em pacientes COVID. Então, para se ter uma ideia naquela semana do drama que era nesse hospital, ou seja, transferir para nós seria transferir para o nosso centro com o paciente entubado, seria a gente estimava em torno de 2, 3 horas de processo até chegar a gente. Eu acho que nesse caso teria que ser trombolizado, né? A Associação Europeia recomenda que tu possa atrasar até 60 minutos, né? Dentro do que se preconiza para o infarto com supra, mas aí ia dar mais de 2, 3 horas, acho que teria que trombolizar mesmo, né? No fim das contas. Não sei se alguém pensa diferente. O Ricardo, qual seria o tempo, quanto tempo foi identificado o infarto desde a dor dele? Rápido, foi muito rápido, porque menos ele estava de meia hora. Foi em torno dentro da primeira hora dos sintomas, né? Isso que a gente chama golden hour, né? Que é aquela primeira hora onde o trombolítico tem um efeito eficaz, que é extremamente eficaz. Queria ver só a opinião do Sidney. Sidney, está nos ouvindo? Estou ouvindo. O que tu acha dessa colocação do Ricardo em relação, não vou te fazer uma pergunta cardiológica, né, Cid? Mas não me bota decidir na angioplastia. O Sidney, Ricardo, ele é o nosso infectologista, então o Sidney o Sidney, o meu Sidney da fundação ou é outro Sidney? Eu não sou teu Sidney, mas é o Sidney da fundação. Meu colega, se formamos juntos. Isso aí. Tudo bem, Ricardo? Só tem um Sidney Infect em Porto Alegre, eu tenho mais de um Sidney. Não, em Porto Alegre sou eu. Tudo bem? Tudo muito bem. O que tu acha, Sidney, dessa questão da intubação, do aerosol? Qual é a tua ideia sobre essa colocação do Ricardo? Concordo 100%. Não tem... acho que precisaria ser intubado mesmo, né, para poder fazer o procedimento. E embora eu não queira eu me colocar na saia justa de decidir angioplastia ou trombólise, mas me parece que faria mais sentido realmente a trombólise aí, né, no lugar onde ele estava, em função até da demora, da exposição de mais gente ao risco de contaminação, né? Se ele for transportado, vai ter ainda mais gente exposta, é isso que eu estou querendo dizer. Muito então, bom. A tendência seria mantê-lo onde está e propor tratamento com trombólise aí, né?
Deixa eu perguntar para o Marcelo Cantarelli, que está aqui na sala. Está nos ouvindo, Marcelo? Estou ouvindo bem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela tua presença, já que o Ricardo fez um comentário então sobre o Coração Alerta, e tu é um hemodinamicista com bastante experiência do tempo da trombólise também. Qual é a tua opinião sobre esse caso? Não, nesse caso, a melhor hipótese realmente é fazer a trombólise, por todos os problemas logísticos aí que o Ricardo colocou, né? É interessante essa questão da trombólise que voltou a ser colocada, mas aqui, por exemplo, nos nossos serviços que a gente atua, a gente tem procurado ainda fazer a angioplastia primária, sabe? Mas quando a gente discutiu o protocolo e colocamos a história da trombólise, a primeira paciente que chegou fez a trombólise e a gente ia estudar no dia seguinte e ela foi a óbito, ela fibrilou umas 10 horas depois da trombólise, sabe? E a gente ficou meio traumatizado com a história. Então, a gente voltou a fazer o nosso protocolo mesmo de ATC primária por um detalhe, aquilo que o Ricardo também colocou. Reduziu muito, 70%, 80% infarto com supra e que chega em tempo hábil para a gente, sabe? Os infartos com supra estão chegando muito tardiamente. Eu voltei a ver um CIV pós-infarto grave, que foi a óbito, coisa que eu não via há muito tempo. E os outros, os infartos sem supra e tudo mais, esses não estão chegando, eles estão ficando em casa praticamente. Então, são poucos aqueles que chegam os hospitais, em tempo hábil. Oswaldo Cruz e a Rede Lefort, principalmente. São quatro hospitais. Mas os que estão chegando mais em tempo hábil e até chegando já trombolizados são pacientes jovens, entre 30 e 50 anos, e que faz a trombólise, e quando a gente estudamos ontem, coronário normal. Você vê trombo embolizado lá para baixo, mas você não vê mais, você não tem lesão. E o paciente jovem, eu acho que tem uma clínica mais exuberante, então esse cara chega mais rápido. Mas muitas vezes chega em hospitais que não tem hemodinâmica e recebe a trombólise, e acaba dando certo. Mas realmente houve uma mudança grande do perfil do paciente que a gente está atendendo. Eu acho que no começo teve um exagero também. O primeiro protocolo que saiu foi um protocolo chinês, e quando a gente discute com eles, o que a gente aprendeu é que eles, no começo, eles estavam totalmente apavorados. Eles achavam que esse vírus era tipo um ebola, que se tu olhasse para o paciente, tu pegava. Então, eles quiseram se isolar totalmente de qualquer contato e trombolizavam todo mundo. E o que se aprendeu, óbvio, com o tempo, é que se tu te proteger, a chance de tu pegar é relativamente baixa. Então, existe uma tendência mais de tu escolher quem tu vai oferecer a trombólise. Então, a instituição aqui é muito clara. O tratamento principal ainda é a angioplastia primária, mas em pacientes em que a logística é difícil e a caso clínico é complicado, a trombólise é uma escolha. Acho que a gente trombolizou só 2 ou 3 nesse período todo. E esse paciente aqui, ele teve reperfusão. E outra coisa que é importante, tu não sabe o que vai matar ele, né? Se vai ser a trombólise ou o COVID, ou a doença coronariana ou o COVID. Então, trombolizou, ele melhorou e ele sobreviveu ao COVID e acabou recebendo uma angioplastia relativamente eletiva uma semana depois no laboratório de hemodinâmica. Então, esse foi um caso de sucesso da fibrinólise. Ricardo? Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse mesmo caso no teu hospital, qual seria a tua proposta de tratamento aí? Se não tivesse toda essa questão logística de transporte e tal. Ele seria entubado, porque quando o paciente chega que ele está hipoxêmico nesse nível, ele já chega com o time de UTI pronto para entubar ele. Então, todo o time de UTI, o nosso time estaria com full PPE, que chama, né? Entubaria e entraria para o laboratório sujo para a angioplastia primária. Isso é a rotina do hospital, que o paciente chega direto para a gente. A gente não trombolizou ninguém que chegasse direto ao nosso centro. Essa é a grande mensagem. Como o Marcelo falou, a gente não está fazendo nada, a gente passa o dia inteiro no laboratório preparando webinars do ponto de vista de doença coronariana. E quando chega, o paciente é grávida, demora 2, 3 horas para fazer ele.
mas a diminuição de paciente agudo é impressionante nas últimas semanas. Hoje saiu um artigo no European Heart Journal da experiência da Áustria, né, mostrando uma diminuição enorme também de síndrome isquêmica aguda. É interessante essa questão da proteção, né, porque a gente tem muito medo da situação em si, né, não só de ser exposto ao Covid, mas também de estar num ambiente que tu possa ser exposto a uma carga viral muito grande e aí ter mais risco de uma apresentação mais grave. E é interessante que eu tenho um contato no Clínicas que me informou que lá eles são o centro de referência aqui em Porto Alegre e que parece que lá ou ninguém pegou de paciente ou pouquíssima gente pegou de paciente. Então, quando se realmente... Porque a questão da proteção não é só ter o equipamento, né, Ricardo? Tu pode ter a máscara, pode ter tudo, mas o protocolo, se tu não segue o protocolo, se tu não te cuida no teu dia a dia, aí a tua chance de ser contaminado... E a gente vê no dia a dia aqui, né, a dificuldade que as pessoas têm de incorporar essa ideia de proteção, né, de lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara sempre e tal. Com proteção, a tendência do aprendizado é que se proteger, a chance de pegar a doença é muito baixa. E tudo que se aprendeu na Itália, quando os pacientes foram internados no começo, sem nenhuma proteção, eles tratavam o Covid como gripe, né? Internavam, mesmo enfermaria misturava, muita gente adoeceu. O que a gente observou aqui no Reino Unido, que é interessante, é que não existe nenhuma diferença do ponto de vista de frequência de infecção e gravidade de profissionais de saúde e pacientes, o que provavelmente significa que a grande maioria dos profissionais de saúde pegaram a doença na comunidade, no supermercado, na loja da esquina, no ônibus, que é quando não está protegido, né? Por mais paradoxal que possa ser. Então, a nossa experiência no Divina é nessa linha aí, viu, Ricardo? Nós tivemos um grupo aí, provavelmente de uns 25 funcionários que se infectaram. Nós temos dúvida em relação a um deles só se houve contaminação dentro do ambiente de trabalho. Provavelmente a maioria absoluta foi na sua convivência fora. Exato. E a gente testou agora, semana passada até, a Imperial testou 2.500 funcionários sem sintomas e a prevalência de carga viral no nasofaringe é 3%. Ou seja, infecção assintomática é raro e a gente não sabe se ela funciona como passagem do vírus de um paciente, de um indivíduo para outro, né? Então, essa ideia de que tem muita gente caminhando na rua com vírus e não tem sintoma, não se sabe se ela é correta ou não, né? Ricardo, em relação ao primeiro caso ali, para te perguntar, a questão do teste ali, que tu falasse que vocês viram vários pacientes com sintomas típicos, quadro típico e teste negativo. O swab nasofaríngeo, a sensibilidade é em torno de 65%, né? Isso aí, a gente fica preocupado de saber que na Inglaterra está acontecendo isso, porque eu não sei se esses testes, o PCR, eles têm vários fabricantes ou se todos os testes funcionam da mesma forma, porque está todo mundo atrás desses testes no mundo inteiro. Então, tu tem alguma informação sobre isso? Depois queria ouvir o Sidney também. Eu acho que o Sidney fala melhor do que eu, mas o que eu digo é que eu acho que não é um problema do teste, é um problema biológico. O vírus não, pelo que eu entendo, não está ali, porque se existir meia dúzia de RNA, o teste em si vai replicar, né? Esse é o meu entendimento. Então, eu acho que é um problema relativamente biológico, e o mesmo se aplica aos testes de anticorpos que a gente tem feito aqui, né? Ninguém sabe se funciona, ninguém sabe o que significa, ninguém sabe como interpretar. Então, é claro que existe uma tendência forte de dizer vamos testar, mas os testes, relativamente, eles não são acurados o suficiente. Meu fellow teve uma síndrome clássica de Covid, uma clássica de tosse, febre, anosmia, falta de ar, um pouco hipoxêmico, e teve 2 swabs negativos e o antibody dele é negativo. Então, sabe-se lá. Sidney, o que tu acha?
PCR, a metodologia, na verdade, ela é muito disseminada, né? Tem incontáveis laboratórios que fazem PCR no mundo. E até isso é uma coisa, do ponto de vista logístico, que seria favorável para tentar oferecer uma quantidade maior de testes, né? Mas um problema, isso que é uma vantagem é ao mesmo tempo uma desvantagem, porque não existe, vamos dizer assim, a receita que se usa para fazer o PCR, ela é a mesma. Mas cada lugar tem a sua padronização, vamos dizer. É por isso que a maioria dos laboratórios faz técnica que a gente chama de in-house, que é a técnica adaptada dentro da sua realidade. Não tem teste comercial para isso, né? Não é todo mundo se abastecendo do mesmo lugar e, por consequência, isso tem um problema de padronização. Claro. Então, todo mundo usa a mesma receita, mas o bolo não pode não ficar igual em tudo que é lugar, né? Tá, entendi. Vamos passar para o próximo aqui, Alexandre. Uhum. Então, a gente tem 3 hospitais aqui no nosso trust que chama, e um deles é o St. Mary's, que você deve conhecer. Então, lá não tem laboratório de hemodinâmica, mas normalmente se alguém desenvolve como internado, normalmente um infarto com supra, ele seria levado para nós. Mas esse paciente aqui, completamente já internado já há bastante tempo com Covid, grave, na UTI, desenvolve um suprarregional. Não se sabe se, obviamente, o paciente tinha dor no peito. E, obviamente, o cardiologista é chamado. Olha, a gente notou que o eletro dele hoje tem um supra. Eu confesso que eu não me lembro se foi anterior ou inferior lateral. E a grande pergunta, que a gente discutiu isso internamente, é o que fazer. Se tem algum sentido revisar o paciente, tem algum sentido fazer uma eco, tem algum sentido transferir para o laboratório de hemodinâmica, ou tem algum sentido fazer trombólise, não é fútil, como a gente diz. Então, novamente, é a mesma discussão do paciente anterior, mas aqui tem o agravante de que a mortalidade dele, natural pela doença, é difícil de botar um número, mas eu diria que, assim, provavelmente ele ia morrer de qualquer maneira. Muitas pessoas que a gente discutiu, até que a gente colocou isso na mídia social, diziam, olha, qualquer tratamento aqui é fútil, não tem por que tu fazer nada, não tem por que tu fazer eco, não tem por que tu... Mas eu gostaria de colocar para vocês, ver o que vocês acham. Uns pacientes, não dá para dizer que são terminais, mas pacientes graves, entubados, hipoxêmicos, chocados e coisas assim. Vieira, o que tu acha desse caso? Eu acho, Quadros, que é muito difícil, né? Se um paciente já está numa situação crítica, extremamente grave, e tu acrescenta uma comorbidade como um infarto com supra, olha, ainda num hospital, pelo que eu entendi, que tu vai ter que transferir para outro centro para fazer cateterismo, né? Era isso, né, Ricardo? Assim, a transferência, já deixo bem claro, transferência de tipo de paciente aqui é zero, não tem... Zero, então, é impossível. Então, assim, ó, aí tu tem que fazer num paciente, ou tu tem que decidir tratamento conservador, ou fazer trombólise num paciente com essa gravidade. Quem é que tem experiência em trombólise num paciente com tanta morbidade? Eu acho que ninguém, né? Eu acho que talvez ficasse em tratamento conservador, como a gente fazia 30 anos, 40 anos atrás. Eu não sei, eu acho que talvez essa fosse... Uma coisa que é muito importante, antes de ouvir a opinião de outros colegas, é que o que a gente achou muito importante é a documentação dessa discussão toda. Então, cada vez que... normalmente tem uma pessoa de plantão no meio da noite. O que a gente criou foi um sistema de buddy, né, de colega de plantão junto. Ou seja, cada plantão aqui tem 2 intervencionistas de plantão. Então, nesse paciente que das 5 da manhã comigo, que teve infarto, que eu quis fazer trombólise, eu liguei para o meu colega para discutir, para ver se havia um acordo. E se não houvesse acordo, a gente pode ligar para um terceiro colega para tentar fazer um MDT rápido e documentar isso bem claro. Olha, a discussão foi feita entre 3 cardiologistas e se concordou que não se deve fazer nada ou que se deve fazer trombólise ou o que seja. Então, acho que mais importante do que a decisão em si é entender que não existe certo ou errado, mas a documentação dessa dificuldade e de que mais de um colega foi envolvido, eu acho muito importante aqui.
O Christian, o que tu acha desse caso? Também seria a tua conduta, tratamento conservador? Eu acho que sim. Se tivesse que transferir paciente, isso fosse tecnicamente difícil, eu acho que sim. Não faria trombólise nesse perfil de paciente, mas se o hospital dispusesse de hemodinâmica, levaria para angioplastia primária, enfim, para cateterismo, porque agregar num paciente criticamente assim grave, um infarto com supra não reperfundido, agregar mais, talvez mais choque, acho que aí sim o paciente acabaria morrendo, né? A gente tem que eu vi pelo menos 2 trabalhos em relação a isso. Um é aquela série de casos do Bangalore, lá de Nova York, publicada na New England, com 17 ou 19 pacientes, e aqueles pacientes que estavam internados já com Covid, que tiveram infarto com supra, todos eles morreram. Eram 7 pacientes ou 8, não me lembro quantos eram. E tem um protocolo chinês que o Ricardo falou, que esses pacientes aí, o fluxograma aquele do protocolo de Pequim, eu acho, esses pacientes que têm Covid grave, infarto com supra, uma opção para eles é tratamento clínico. Mas, Ricardo, nesse caso aí, tu acha que uma eco, se considerasse e levar para o Cath Lab uma eco para, por exemplo, embora o supra fosse regional, a gente sabe que às vezes a miopericardite começa com um supra numa parede só e depois ele se dissemina. Talvez uma eco, se tu pensasse nisso, uma eco poderia ajudar no sentido de se tem hipocinesia difusa, já falaria mais como miocardite, né? Não, eu acho que vale esse ponto. A gente criou aumentou muito o limiar de fazer ecocardiografia desses pacientes pelo risco do operador, né, que é muito alto. Mas em casos como esse, eu acho que a decisão foi exatamente essa, foi fazer uma eco como se demonstrou que existiu realmente uma cardiomiopatia regional, se decidiu fazer a trombólise e o paciente acabou morrendo, mas a eco aqui ajudou. Eu acho que se tu faz uma eco nesse caso e a eco demonstra um VE totalmente com disfunção global, uma fração de ejeção de 10, 20%, eu acho que qualquer tratamento é fútil e tem que não se deve fazer nada. Essa é a minha visão. Mas Ricardo, ele morreu de choque cardiogênico ou morreu de complicação da Não, trombólise? acho que ele morreu. Ele morreu. Não morreu de complicação da trombose, não. Ele morreu nas próximas 24 horas da doença e em si, e talvez, claro, complicado com a falência da bomba, mas não foi complicação da trombólise, não. Pelo menos, obviamente, né? Nada que tenha se documentado muito claramente. Mas aqui tem muita gente, quando a gente discutiu isso, muita gente achou que aquela coisa de não fazer nada seria a melhor opção mesmo, pela alta mortalidade desse tipo de paciente, né? E eu não estou falando de qualquer um. Se tem um paciente que está relativamente entubado, relativamente cedo, paciente novo, sem comorbidades, isso é uma coisa. Agora, a gente está falando aqui é aquele paciente que já está há um tempo na UTI, que não está conseguindo ser oxigenado bem mesmo. Então, o infarto vem só por cima daquilo tudo. Mas, é claro, eu estou mostrando um caso aqui, não tem nem como pedir para vocês dar opinião concreta, porque sem ver o paciente, sem ter os detalhes, é muito difícil. Então, eu sei que é um pouco de sacanagem minha estar mostrando isso. Deixa eu mostrar outro. Mas eu acho que só a tua mensagem mais importante é assim, ó, não existe certo ou errado nesse tipo de caso, não existe, e o importante é decisão compartilhada, nunca se decidir sozinho. E isso aqui no Brasil a gente está ainda atrás, né, na Europa, Estados Unidos, a gente tem que aprender mais a compartilhar decisões, decidir com outros, acho que isso é extremamente importante. Não, exatamente. Então, vou mostrar um outro relativamente comum aqui para nós. Um paciente que se apresenta com COVID típico, pneumonia respiratória, não tem nada de síndrome cardíaca. Alguém faz uma troponina e a troponina volta em torno de 600 ou até nos milhares, a gente viu aqui. E aí, o que você acha? A gente dá tratamento como síndrome aguda, dá antitrombótico, anticoagulante. O paciente precisa de fazer eco, o paciente precisa de angiografia. O que vocês acham? Christian, Vieira, podem comentar, quem quiser comentar também.
Ele tinha clínica? O que ele Não, sentia? clínica nenhuma. Clínica de Covid. Falta de ar, Assintomático. tosse. Não teve nenhuma clínica de síndrome coronariana aguda. O problema é que a troponina aumentou bastante, né? Não é uma elevação pequena da troponina. Então, acho que teria talvez que ir atrás. Acho que uma eco acrescentaria para ver se tem alguma disfunção segmentar, enfim, no eco. Porque também a pneumonia viral provavelmente foi visto por tomo, e às vezes o padrão de pneumonia viral por tomo também confunde com congestão. A tosse pode ser uma manifestação também de síndrome coronariana aguda. É difícil atribuir só ao COVID, né? Daqui a pouco a gente está vendo mesmo uma manifestação de doença cardiovascular, mas sem dor no peito, né? Eu faria uma eco. O que tu acha, Vieira? Não, eu acho que a eco está bem razoável, mas impõe o risco de um exame com contato tão próximo pro operador. É como o Ricardo falou, o limiar de eco aumentou bastante dentro de uma UTI COVID, mas eu acho que assim, numa doença que causa miocardite tão frequente, se ele não tem nenhuma outra clínica, não tem manifestação eletrocardiográfica, eu acho que talvez o mais provável que essa troponina seja por miocardite, né? Se pudesse fazer uma eco, ver se não tem nada regional, eu acho que ajudaria, e para não prosseguir com cateterismo. E o eletro dele tinha o quê, Ricardo? O eletro não tinha nada regional, nada a declarar. Eu acho que isso nos falta, pelo menos para mim, falta experiência com Covid. Trabalho num hospital não Covid, a experiência com Covid é zero, e eu não sei lá o que, certamente viram muito, o que viram de miocardite nesses pacientes, como é que se apresentava, só com troponina aumentada. Não, tem o paciente que se apresenta com a síndrome de miopericardite, que a gente viu, eu pessoalmente vi uma meia dúzia nas últimas semanas, uns mais graves do que os outros, mas a grande maioria quando a gente diz que 20% dos pacientes apresenta com elevação de troponina, esse é o típico deles, né? O paciente chega com a síndrome de COVID e alguém, claro, vai medir a troponina, que tu mede, tu faz de tudo que é teste, e está positivo. E a gente viu troponina de 300, 400, 500, 600, rotina em pacientes com COVID, assim. Então, o nosso protocolo foi bem claro. Se tu for fazer eco e cateterismo em 20% de todos os internados com COVID, tu vai dedicar um sistema só a isso, né? Então, o nosso protocolo foi bem claro. Se a síndrome for respiratória e clássica de COVID, não existe nenhuma indicação para eco ou para angiografia que vá mudar o teu tratamento, a não ser, claro, que tem uma clínica que justifique isso, uma insuficiência cardíaca ou alguma coisa que mude tua opinião. E o tratamento de começar com aspirina, clopidogrel e estatina varia daí com aquele risco-benefício de sangramento ou da doença cardiovascular. Todos os pacientes que sobreviveram a doença do COVID vão ser rediscutidos antes de ir embora, para ver se tem algum tipo de investigação a ser feita. Mas, como regra, a gente criou essa regra de não investigar esses pacientes se a única anormalidade for a troponina. Mas não estou dizendo que essa... Oi. E os pacientes no hospital de vocês fazem troponina de rotina, assim, os pacientes com COVID, que não tem outra suspeita? Faz tudo. Tudo de rotina. Normalmente, qualquer paciente que entra no hospital recebe uma troponina, que a gente critica muito, mas vai fazer o que eles fazem isso na emergência. E agora, na época do COVID, com certeza, até porque eles estão querendo tentar entender o ponto de vista prognóstico, então dá para entender por que eles pedem mais testes, né? Mas a gente, desde o começo, foi muito claro, não vem nos ligar para levar para o laboratório de hemodinâmica se a síndrome for respiratória com uma troponina ou com nenhum outro motivo para te preocupar com isso, né? O que é difícil, porque teve dano miocárdico, que acho que a maneira de interpretar isso, teve morte celular miocárdica, não tenho dúvida disso.
Agora, se isso é causado por trombose epicárdica, essa é a grande questão a ser debatida, né? A gente não tem como saber. Então, eu acho que do ponto de vista de risco-benefício foi manter esses pacientes em tratamento conservador, sem expor a staff e o paciente a risco maior, é tratamento conservador mesmo. Mas não estou dizendo que essa é a coisa certa a fazer, né? Mas me diz uma coisa, o limiar de anticoagulação desses pacientes que tem muitas complicações trombóticas foi baixando ao longo do tempo, né? Exato. A gente tem até um estudo agora andando aqui com o tratamento não desse tipo de paciente, mas qualquer paciente COVID com aspirina, clopidogrel e rivaroxaban, mas mesmo fora do estudo, esse paciente muito provavelmente teria começado com anticoagulação e com antiplaquetário, talvez. Mas esse é mais uma impressão dessa questão trombótica do COVID do que de uma ideia de que seja síndrome coronariana aguda. Acho que o limiar para começar a anticoagulação foi relativamente baixo com o passar do tempo. Mas anticoagulantes novos só em trial, né? Vocês têm usado mais Enoxa ou heparina, é isso? Enoxa, exato. Enoxa né? Deixa eu fazer uma pergunta para o Ricardo aqui, que eu queria fazer no final. Que horas são aí, Ricardo? Meia-noite já? Não, aqui tá tranquilo, sem problema. Que horas são aí? Meia-noite? 4 horas. Meia-noite. Essa semana passada saiu um artigo no Jack do grupo do Fuster, do Mount Sinai, sobre a anticoagulação, né? E eu acho que vocês devem ter visto, que mostrou um benefício assim enorme da anticoagulação em relação à mortalidade em milhares de pacientes que eles têm lá no grupo do Mount Sinai. E o interessante desse artigo é que ele coloca, e depois tem também um podcast do Fuster no Jack, que ele coloca a questão da anticoagulação como sendo uma coisa já definida, né, para o tratamento do COVID. Então, inclusive, ele comenta no podcast que tinha sido convidado para participar de ensaios clínicos, tinha recusado porque ele não via qual era a questão de pesquisa de randomizar um paciente para anticoagulação ou não anticoagulação. E, na verdade, os estudos que ele está prevendo lá, que o Fuster está prevendo, é comparar anticoagulantes. Então, isso e surgiu uma controvérsia por causa disso, porque tem muita gente fazendo estudo de anticoagulante ou não anticoagulante, porque existe toda uma base fisiopatológica para usar anticoagulante no COVID, mas a gente não tem nenhum trial mostrando que ele é benéfico. E aí tem várias situações. Tem essa situação que tu colocaste, paciente com troponina positiva, tem paciente com COVID grave sem troponina positiva, tem o paciente que tem COVID, mas não está mal. Então, tem vários subgrupos de pacientes que poderiam receber anticoagulação ou não, né? E aí a gente vê que essa discussão é uma discussão parecida com a da cloroquina, né? Porque tem gente que recomenda, o Trump está tomando cloroquina há semanas, aqui o nosso presidente quer distribuir para toda a população. Então, isso é uma questão mais ampla, que a gente teve o Renato Lopes aqui uns 15 dias atrás, que ele falou exatamente da questão da ciência, né? Como é que a gente... Daí eu queria ver, Ricardo, depois do Sidney, do Vieira e do Christian, qual é a posição do Imperial College aí? Eu sei que o chefe de vocês é uma pessoa extremamente vinculada à ciência e da medicina baseada em evidências. O grupo, como é que vê essa questão da anticoagulação e essa questão da geração de evidências para essa doença, que a gente sabe que é uma doença grave e com risco de morte? Olha, eu acho que hoje em dia fazer qualquer comentário e dizer que qualquer estudo randomizado é fútil, que tem que se tratar com cloroquina ou com quinosporina, é uma surpresa muito grande de vir de qualquer investigador ou de pesquisador ou de médico, na verdade. Se tu tem uma certeza tão grande de que uma medicação é tão boa, o estudo vai ser tão rápido de fazer para demonstrar essa superioridade magnânima que não tem por que tu não fazer um estudo. Então, nós aqui, quando teve essa ideia dessa prevalência muito alta de doença coronariana nesses pacientes e de trombose, não existiu nenhuma tentativa de, vamos começar a tratar eles. A primeira coisa a fazer foi fazer um trial. E é claro, o problema disso é um passo a mais de começar um estudo desse, precisa de funding e coisa assim. Mas não tem outra maneira de gerar evidência, porque é até uma coisa meio egoísta, assim, né? Dizer assim, esse é o jeito que eu faço, que eu acho que tem que ser feito,
porque vai haver outra pandemia, daqui uns meses vai ter a segunda onda, provavelmente. Então, tentar gerar a maior quantidade de informação útil quanto antes possível é o nosso dogma aqui. E, claro, a maioria dos pacientes nossos aqui estão em algum tipo de estudo, e a gente espera que, como os estudos são multicêntricos, daqui uns meses vão ter várias respostas que vão ser úteis, né? Mas a minha visão pessoal é que não fazer estudo simplesmente porque é uma doença grave ou porque que está no desespero é tão errado quanto dar medicação sem ter evidência, né? É claro que, do ponto de vista pragmático, se acaba tratando eles com anticoagulante, hidroxicloroquina, mas o que não quer dizer que não tem que fazer esforço grande para incluir esses pacientes em estudos. Essa é a prioridade número 1, eu acho, em qualquer instituição grande no mundo. É que o problema é quando tu diz que uma medicação funciona e o cara como o Fuster, por exemplo, que decretou que a anticoagulação funciona, como é que tu vai botar o paciente num trial que tu pressupõe que tem equidose entre o placebo e a medicação? Então, é exatamente isso que tu falou. E daí o que acontece? E o que acontece é que daí tu pega o cara ali que tá com um pouco de sintoma, com uma gripezinha, vai lá e compra um anticoagulante na farmácia e tem um sangramento cerebral, entendeu? A repercussão dessa indicação, eles têm que ter, é uma falta de responsabilidade até. Então, assim, sem evidência, é muito difícil de comentar, né? O que não quer dizer que, do ponto de vista prático, tu não vai usar no final das contas, mas a intenção toda tem que ser de fazer trials, essa é a minha visão. Sidney, qual é a tua visão aí sobre essa questão? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para... Tu tá sem vídeo, Vamos ver. Isso. Apareceu? Apareceu um slide. Isso, tá. É o que eu queria mostrar. Na verdade, isso é um documento que foi ontem divulgado aí pela MIB e pela Sociedade Brasileira de Infecto, fazendo uma avaliação dos possíveis tratamentos a serem usados aí nos pacientes com coronavírus, né? Cid, abrem a apresentação. Não deu? Peraí. Deu? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Tá. Então, é uma diretriz aí de tratamento da MIB, que é a Associação de Terapia Intensiva, da Sociedade de Infecto e de Pneumologia, que foi lançado ontem. A avaliação da tabela ali, especialmente na sua primeira coluna, fala por si só, né? Porque eu concordo, acho que a gente não tem evidência, na verdade, praticamente para nada. Na última semana, últimos 10 dias, isso melhorou um pouco. Saíram alguns estudos um pouquinho mais metodologicamente melhores e com um número maior de pacientes incluídos, nenhum deles mostrando benefício, né? Mas, de qualquer forma, eu me alinho aqui com essa perspectiva de que, e com o que o Ricardo acabou de falar também, a gente não está em período de confiar em estudos de baixa qualidade ou de desistir de estudar. Pelo contrário, acho que a gente tem que tentar cada vez mais. Infelizmente, a nossa tradição no Brasil não é muito essa, né? Mas de tentar construir as evidências para que a gente no futuro não fique na mão de novo, né? Eu já citei várias vezes, mas um artigo do André Calil falando de que é fundamental a gente estudar agora e evitar o que aconteceu com outras epidemias em que cada um fez o que quis, não se gerou evidência nenhuma, e se acontecesse uma nova epidemia, e como é agora o caso com o corona, a gente segue sem saber se as coisas funcionam ou não, sendo que um monte de gente recebeu medicações para isso, né? Vieira, Christian? Eu concordo totalmente com o que o Ricardo e o Sidney falaram. A gente tem que gerar evidência, né? Mesmo sabendo que a fisiopatologia da doença é extremamente com trombose, né? Não adianta a gente assumir que heparina é fantástico. Se é tão fantástico, um trial com poucas centenas de pacientes vai mostrar um benefício avassalador. Isso é muito rápido de fazer. Acho que tem que ter trial, não dá... Claro que tem que ter... Aqui no Brasil tudo é difícil, não tem funding, mas assim, tem que se organizar e tem que fazer trial para a gente tirar.
e ver assim, ó, se falou da hidroxicloroquina, eu acho que assim, o que se construiu de evidência não foi tão sólido, mas foi contra o uso, e não surgiu nenhuma evidência assim avassaladora que diga, olha, vamos parar de usar porque não tem benefício nenhum. Tudo foi contra, muita gente parou, mas ainda tem gente apregoando o uso, como até o Trump lá, não é nada sério na medicina, mas tem médico ainda apregoando. Então, acho que falta evidência, tem que ter evidência. E trial para isso, né? Eu acho que a gente vai ter um movimento interessante nas próximas semanas e meses, de que vai ter um monte de estudo sendo publicado ao mesmo tempo, assim, né? Porque tem muita coisa em andamento e que eu imagino que o período de recrutamento e análise de dados, isso tudo vai fechar mais ou menos perto. Então, acho que vai ter um período aí nas próximas semanas em que a gente vai ser inundado com resultados de estudos, né? Tomara que sejam estudos e que nos permitam chegar a alguma conclusão. Também, se for um monte de estudo e todos muito ruins, a gente segue na mesma situação, né? O problema é que está acontecendo mais ou menos isso, né, Sidney? Tem gente que está testando uma droga só. Por exemplo, anticoagulação, e pega e anticoagula todos os pacientes. Então, como é que tu vai tu não está testando contra placebo, como é que tu vai saber se efetivamente funciona? Eu tenho opinião, concordo com o que todo mundo falou, e acho que realmente assim, a gente não devia usar medicamento fora de contexto de ensaio clínico, porque a gente corre o risco de estar gerando mais malefício para os pacientes, e deixar o uso de qualquer um dos medicamentos só no contexto de ensaio clínico. Pelo menos se fosse comigo, eu não gostaria de receber nenhum tipo de medicamento fora do contexto de ensaio clínico. Pessoal, nós temos hora para terminar. O Ricardo lá amanhã deve ter que trabalhar, né? Não está de quarentena, que nem todo mundo. Infelizmente tem, né? Mas tá tranquilo, não tem problema nenhum. Tá muito boa não, mas é que para nós aqui também. Então, tu quer fazer uma pergunta, Cristiano? Eu quero. Tá, Ricardo, então vamos fazer uma última pergunta aqui, depois o Ricardo faz um fechamento aí, a gente encerra. Feito, Ricardo. Quando começou a epidemia, uma das primeiras informações que a gente recebeu foi do Imperial College of London. Foi aquele cálculo que estimava uma mortalidade muito alta, né, para a Covid, sem medidas de mitigação, né, da infecção, enfim, da transmissão. E daí, como tu tá na aldeia, né, como que repercutiu esse trabalho aí Foi esse trabalho de Londres que modificou a posição do sistema de saúde da Inglaterra para fechar a circulação de pessoas mesmo? Diz a lenda que foi o modeling da Imperial College aqui que quando ele tem um grupo que chama de SAGE, né, que é o grupo que gera evidências para que informa o primeiro-ministro ou o governo, e o governo, na verdade, toma medidas políticas ou sociais. Então, se tu olha uma semana antes ou 2 semanas antes do lockdown, o Boris Johnson estava na rua cumprimentando, bem blasé, assim, né? Então, acho que o modeling da Imperial College foi errado no sentido de que as variáveis que eles colocaram ali foram totalmente exageradas, porque vinham da China. Eu não tive acesso aos dados em si, mas funcionou muito bem para assustar o governo, para fazer as medidas que são obviamente necessárias, né? Então, acho que o estudo deles falava em 250 mil mortes sem medidas. Aí teve um estudo da Oxford que falou que eles estimaram que já existia muita gente já com rebanho, com imunidade, que a morte seria em torno de 7, 8 mil. E daí o governo, no final, meio que disse assim, acho que vão morrer em torno de 20 mil. Na verdade, agora já morreram 35 mil e não parou ainda. Então, por mais absurdo que seja aqueles 250 mil, acho que ele funcionou como para dar um susto no governo para agir, né? Que na verdade, é o sentido do modeling, é tu inventar um número que faça algum tipo de sentido, né? Vamos só para finalizar aqui, aproveitando que o Cristiano levantou essa questão, aqui se comenta muito a situação da Suécia, inclusive a situação da Suécia tem sido citada como defesa do fim do isolamento.
E aí tem uma comparação entre a Suécia e o Reino Unido, que também tentou fazer uma coisa meio parecida com a Suécia, não fazer isolamento no início e tal, e viram que não ia dar certo. Como é que tu vê assim a situação da Suécia hoje e a comparação entre o que aconteceu na Inglaterra e o que está acontecendo no Brasil? Como é que tu vê isso aí? Olha, eu acho que comparar países é muito difícil, né, Alexandre? Porque por mais que a Suécia não é um país, principalmente não é que nem Londres, que é um hub internacional que chega pacientes do mundo inteiro 24 horas por dia. Então, tu tentar comparar é muito difícil. O que tu dá para comparar é a Suécia com os outros países nórdicos. Eu acho que eles tiveram um número significativo maior de casos do que a Finlândia, Noruega, Dinamarca. Mesmo assim, o número total foi baixo, mas é que nem comparar Porto Alegre com São Paulo. Tipo assim, é óbvio que tem aquela tentação de dizer que é por causa do isolamento, mas é difícil de tu comparar situações completamente distintas. Não é por coincidência que Madrid, Londres, Nova York e São Paulo teve explosões de casos que não foram vistos em poucos outros lugares do mundo, né? Pela dificuldade funcional até de fazer isolamento. Eu acho que a gente aprendeu bastante é que a transmissão dessa praga, ela é muito fortemente levada por o que a gente chama de super spreaders, né? Que é uma meia dúzia de pessoas altamente sintomáticas e com carga viral alta, que vai num ambiente fechado, num grupo maior e passa por uma quantidade grande de gente. O número esse de R0 que se usa, na verdade, ele é um número que ele não é nem um pouco normalmente distribuído, né? Ele tem uma distribuição totalmente... Ele é unimodal, mas ele é muito skewed, né, por um lado. Ou seja, a maioria das pessoas não passa para ninguém, mas tem 1 ou 2 indivíduos que vão passar para 200. Então, esse tipo de environment que tem no tubo de Londres, em cidades grandes como é Londres, Nova York, com a agregação, é onde vai acontecer a explosão maior, né? Então, eu acho difícil comparar políticas de governo de países diferentes e dizer que, olha, a Suécia é melhor ou pior. Eu acho que o erro daqui foi não ter fechado antes, isso não tem dúvida. Mas mesmo assim, na época, a gente fala, eu aqui na época, que antes de se fechar, nós estava tudo tranquilo, relaxado, assim, olha, não é muito se preocupar, eu acho que vai vir um vírus aí, ninguém sabe o que vai acontecer. O benefício do hindsight é olhar para trás e dizer que eu devia ter feito isso antes é válido, mas vamos ter que aprender isso para a próxima pandemia. Eu acho que no inverno, quando chegar aqui e explodir de novo, nós vamos estar muito melhor preparados culturalmente, né, a população. Eu tenho permitir uma última pergunta. Assim, Ricardo, tu acha que a gente não tem certeza de nada, né? Então, a Suécia não fechou, a Inglaterra fechou e fechou tarde. Tu tem convicção que se tivesse fechado antes, teria sido muito melhor no Reino Unido, e se não tivesse fechado, teria sido muito pior? Tu tem convicção disto ou é uma intuição que a gente tem, assim? Eu acho que é mais provável que sim, que se a gente tivesse não fechado, teria mais casos, mas eu acho que o problema aqui é o seguinte, é do que tu vai gostaria de te arrepender. Essa é a grande discussão. Eu não gostaria de estar no papel, na pele do Boris Johnson, de governo nenhum. Mas quem tu gosta de te arrepender? De fazer o que foi feito, por exemplo, mesmo que tardiamente, se fechar e mostrar depois que talvez tu fechou um pouco tarde, ou deveria ter fechado antes, ou tu dar uma de cowboy, não fechar e morrer 100, 120 mil pessoas. Essa amargura de se arrepender de não ter feito, ela é impagável, entendeu? Não tem como tu voltar. E é claro que tem a questão econômica, a gente podia estar falando aqui por dias, né, sobre isso. Tem os hotéis aqui que vão ter problemas, os restaurantes não vão conseguir abrir, as escolas. Então, a repercussão econômica da crise aqui num país, numa cidade como Londres, que depende muito de turista, não dá nem para começar a pensar do que vai ser isso, do ponto de vista de crise. Mas é aquela coisa, quando o governo aceitou que teria que fazer alguma coisa, eles estavam estimando em torno de 10, 20 mil mortos. Então, tu pensa assim, quem vai morrer vai ser velho mesmo. Essa é a verdade pragmática. O Covid está matando a população que morreria nos próximos 1 ou 2 anos de qualquer maneira, com raras exceções.
Então, quantas mortes a gente aceita para manter a economia? Quando o cara chegou e disse que era 250 mil, todo mundo pensou assim, ó, não, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa diferente. Porque eu tenho certeza que se eles tivessem certeza que morressem 20 mil só, eu acho que eles não teriam fechado nada. Mas quem vai saber? Não. Eu concordo contigo. É muito melhor se arrepender por ter fechado do que não morrer, né? Mas assim, ó, o que eu quis trazer com essa pergunta é que é uma intuição, é uma impressão nossa, mas a gente certeza absoluta, Não né? tem como saber. Aqui Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina fecharam antes, São Paulo fechou depois, mas São Paulo é um hub, aqui não é hub, não tem como comparar, não tem como comparar. Não dá para comparar. O que a gente vai saber agora, o grande segredo agora, eu acho que é liberar as coisas aos poucos, que é o que a gente está feito aqui. Agora, 1º de junho, as escolas voltam para key workers, né, para quem trabalha no hospital, ao fazer as coisas graduais, tu vai ter uma ideia se vai ter algum tipo de jump ou de onda nova 2, 3 semanas depois, né? Porque vai ser, o grande estudo vai ser agora, tu fazer a liberação gradual de alguma coisa e ver qual é a repercussão disso pragmática. Porque tem testes aqui agora de população que teve algum tipo de sintoma que estimam que a prevalência de anticorpos é em torno de 15% só. E na Espanha tem um estudo que mostra que é só 5%. Então, se esse for realmente o caso, quando tu liberar e abrir tudo de novo no inverno daqui, tu só precisa de 1 ou 2 casos na comunidade para acontecer uma explosão de novo, né? Então, não se sabe. Eu acho que vai ter que ser tentativa e erro. E vamos ver o que acontece. E rezar bastante em tudo que é religião. Qualquer religião vale, né? Qualquer religião vale agora. O estudo da UFPEL agora, que foi apresentado semana passada, acho que foi 1,2% ou 1,5% só. Menos de 1% aqui no estado. Menos de 1%. De anticorpos, Mas assim, outra crença, Ricardo, que é a crença do inverno-verão, como a gente tem da influenza, é difícil, porque Manaus, Fortaleza, Recife, clima equatorial aqui arrasados, né? Equador também. Então, parece que a sazonalidade que a gente tem isso muito forte da influenza, talvez não valha a mesma coisa, tem algum outro fator, né? Talvez, mas tu para pensar a repercussão social do inverno daqui, que é aqui faz 20 graus, tá todo mundo de biquíni nos parques, né? Então, o inverno faz tu ficar dentro de pubs, dentro de restaurantes, dentro de casa. Então, esse é o princípio do inverno, cheirar a baba do outro, entendeu? E naquele ambiente de aerossóis, eu não sei, é por isso que eu acho que se tiver qualquer evidência de ter uma segunda onda no inverno, o pessoal vai se comportar e vai fechar os pubs. Eles estão até planejando um segundo lockdown em novembro agora. Eu ouvi dizer de algumas pessoas falando sobre isso. Porque se acontecer outra crise no inverno com a influenza em cima, vai ser muito, muito ruim. Bom, queria então agradecer ao Ricardo aí pelo tempo que ele dispôs aí para falar para nós, para nos falar da experiência deles, aí do conhecimento dele. Eu acho que essa questão assim da proteção adequada e as pessoas que se protegem, elas não estão pegando a doença, eu acho que isso é um relato que é muito importante para nós aqui, por toda essa questão meio mística que se cria e o medo das pessoas, as famílias, e também a questão de trazer para a tua família o vírus e tal. Então, acho que isso é muito importante. E a mensagem também da falta de evidências, né, que a gente tem que ter, pode usar as medicações a critério médico, mas não pode achar que aquilo ali é um dogma. Então, o Imperial College realmente é uma instituição que prima pela liderança científica nessa área, né? Tem vários estudos lá, o mais famoso recentemente foi o Órbita, né, que a gente fez até aquela reunião lá no Instituto, uns 2 anos atrás. Foi muito legal, foi o primeiro, acho que foi o primeiro no Brasil, talvez tenha sido um dos primeiros a divulgar o estudo, né? Porque eu acho que foi, no Brasil foi, o pessoal ficou indignado com o estudo. Claro, gerou muitos anticorpos, mais anticorpos de Covid aquele estudo. E o Ricardo, até quando eu convidei ele até disse assim, que confusão que a gente fez. Eu disse, não, tudo bem, isso faz parte, né?
Então, eu queria te agradecer, Ricardo, por todo o teu trabalho aí, pelo teu exemplo. Para nós é um orgulho aí ter um gaúcho no Imperial College liderando aí a pesquisa. E agradecer aí para o Vieira, para o Christian, para o Sidney e para todos que estavam aí. Um abraço aí, te cuida aí em Londres. Que isso, o prazer foi meu. Muito bom ver vocês de novo. Tá, um abração, boa noite aí, Abraço. pessoal. Abraço. Opa, e aí, Vieira? Que aí, vamos... O O quadro Christian. saiu? O quadro Acho que saiu? ele deve entrar em seguida aí. Christian, fica aí que nós temos um casinho para discutir, tá sabendo, né? Ô, Christian, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Ah, tá, agora tô te ouvindo. Cara, eu tenho um compromisso, pior que eu tenho um compromisso agora, às 8h30. Tô sabendo que tu tá de férias também, né? Hã? Tô Férias sabendo da que tu tá de emergência férias só. também. Pior que eu tenho outro compromisso agora, cara. Eu tinha Não. tem que sair mesmo, tá? Mete bala então, um abraço, valeu. Valeu, abraço. Abraço. Chamar o Quadros de novo, Vi? Pois é. Peraí, eu vou mandar uma mensagem para ele aí. Acho que eu tô com um WhatsApp aqui na... Mandei uma mensagem para ele aí. Ok. E aí, como é que tá, Vieira? Tá trabalhando Tranquilo. muito? Trabalhando bastante. Bastante. Tá muito Não. agitado lá no Instituto, não? Covid, Nada, né? de pacientes, nada, mas de profissionais de saúde, bastante. Tá brincando, né? Uhum. Já vários residentes, enfermagem, técnicos, enfermeiras, Ah. complexo. Tu tá trabalhando direto ou tá de quarentena, Não. tá em casa? Não, eu tô trabalhando misto, muito de casa, né, e bastante fora também. Tá? Mas trabalhando, tenho ficado bastante no hospital, mas muitas coisas eu realmente tenho feito administrativas feito de casa. Aham. Então, Vieira, esse caso aí... Eu acho que assim, ó, faltava o Quadros realmente, né? Será que... Acho que o André tá entrando aí agora. Oi, André. O André tá Eu aí? mandei mensagem para ele aqui, porque ele tá sem WhatsApp, né? Ah, é verdade. É verdade. Ele Eu não mandei viu um ainda. WhatsApp para ele. Ó. Eu mandei pelo Messenger aqui do Facebook que ele pediu antes. Tá. Deixa eu tentar compartilhar minha tela aqui, que daí eu tô talvez conseguindo até, expressar se para alguém vocês. está com o telefone perto, dá uma ligada para ele, que talvez seja mais rápido ainda, né? Eu ligo aqui. Ô, Vieira, vai me dizendo aí se tu consegue ver minha tela, por favor. Não, agora ainda não. E agora? Não. Estou tentando compartilhar aqui a... Talvez o André tenha... Agora deu. A gente vai conseguir ver o Cat aqui junto, né? Não? Isso, agora deu, tá compartilhando. Tá, beleza. É um cara de 70 anos, nos scores, na avaliação de score de risco, ele é um cara com risco intermediário, assim, né? Mas tem uma fração de ejeção estimada em 35%, apesar de ter uma boa compleição física, enfim, é um cara que está com uma hiperplasia prostática, a princípio, uma hiperplasia prostática benigna, que precisava fazer uma RTU, mas não tem condições cirúrgicas de fazer.